queria, nesse momento, a gente poder ver um filme, um filmezinho, um trechinho de um filme, o filme Jesus. É um filme que nós viajamos muito com um grupo de ingleses no norte do país, no centro, passando esse filme há alguns anos atrás. E esse filme é um dos melhores filmes que eu conheço sobre a vida de Jesus. Na verdade, ele foi baseado completamente, literalmente, no Evangelho de Lucas. E eu queria passar um trecho hoje para demonstrar o querer de Deus para nós, porque nem sempre Deus diz não quando a gente quer alguma coisa. Basicamente vai ser isso que eu vou falar hoje. Nem sempre Deus diz não quando a gente quer alguma coisa. Então vamos ver o trecho. Eu estou aqui com minha assistente técnica, a Miriam. Ei, o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo. Eu posso ver. Enquanto Jesus estava a caminho de... Muito bem. Esse texto está em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35, que diz: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, ou eu quero voltar a ver, como diz no filme. Respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Muitas vezes nós temos uma visão de Deus desconfiada. Muitas vezes nós desconfiamos de Deus. Isso é desde o início, com Adão e Eva, que desconfiam que a promessa de Deus para eles era uma promessa verdadeira. E o diabo lança a dúvida desde o início, dizendo: olha, se Deus, ele é esse Deus mesmo bondoso, ele permitiria que vocês pudessem comer do fruto, porque esse fruto vai fazer com que vocês sejam como os deuses, semelhantes a Deus, conhecedores de tudo, conhecendo tudo. E desde o início o homem, então, ele é desconfiado com Deus. E temos
essa questão dentro do coração da gente, onde a gente está sempre com o pé atrás. Isso é na nossa relação com Deus, é na nossa relação uns com os outros. Não é à toa que tem aquele ditado: esmola grande, cego desconfia, porque quando alguém dá alguma coisa para a gente acha que, na verdade, essa pessoa está dando sempre com algum interesse por trás, e, na verdade, existe mesmo isso. O coração humano, ele é muito corrupto e muitas pessoas dão mesmo coisas com a motivação completamente errada, com interesses completamente errados, com interesses de passar a perna em alguém. A gente sabe que nas relações humanas isso acontece demais. As pessoas passam muito a perna uns nos outros, as pessoas desconfiam dos outros, e as pessoas, muitos que desconfiam também, desconfiam porque foram tão traídas ao longo da vida que cansaram. E eu me lembro muitas vezes de conversar com pessoas, as pessoas dizerem: pastor, não dá para perdoar porque eu já fui traído tantas vezes, eu já fui passado a perna tantas vezes, que eu não confio mais em ninguém, não dá mais para confiar. Mas essa situação, muitas vezes, nós transportamos para Deus, nós desconfiamos que Deus realmente é esse Deus bondoso. E olhando os evangelhos, e a gente vendo os evangelhos, e esse texto em particular, a gente vê de que Deus é um Deus que quer o nosso bem. E o cego que está aqui, o cego de Jericó, né? Porque diz que Jesus se aproximava de Jericó. Esse cego de Jericó, ele está ali sentado à beira do caminho, pedindo esmola, como um dia qualquer, e ele pergunta o que está acontecendo, vê tanta gente, Jesus que está passando por aqui. E ele não tem dúvidas, ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu gosto nessa expressão do cego de Jericó é que ele fala claramente com conhecimento. Ele sabe que Jesus é o filho de Davi prometido. Ele sabe que Jesus é o Messias prometido. Filho de Davi era uma expressão para o Messias que viria, expressão para aquele que seria o descendente de Davi, o rei de Israel. E ele fala isso de forma clara: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas repreendem, mandam ele ficar quieto. E tem sempre essa situação, né? Quando a gente quer alguma coisa de Deus, os obstáculos, as situações difíceis, elas aparecem. E muitas vezes a gente pode até duvidar. Eu fico pensando assim: será que o cego pensou em desistir? Será que ele titubeou em algum momento de desistir diante daquela situação das pessoas pedirem para ele parar de chamar Jesus? Mas não, ele continua a gritar. E a Bíblia diz que ele gritava, claro, porque era uma multidão. Era uma multidão. E ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fico pensando sobre isso também, é o segundo ponto dessa palavra. Quando ele grita, ele insiste em gritar, não era apenas por causa da multidão, é porque ele sabe que aquela era a sua chance de ver. O filme fala, quando Jesus diz: o que é que você quer que eu lhe faça? Ele diz: eu quero voltar a ver. Só quem viu um dia e ficou cego é que sabe a verdadeira dimensão de perder a visão. Só quem já teve algo na vida e perdeu é que sabe a verdadeira dimensão da perda. Então, tem várias coisas na vida da gente que a gente perdeu. Então, por exemplo, perdemos oportunidades, perdemos situações. O tempo passou, já não estamos mais tão novos, né? Tirando aí o Fábio, Alex e outros, que são Fabiana e Alex, que são mais novos, né? Então, nós estamos nessa situação muitas vezes, de algumas coisas que passaram oportunidades, que não dá mais para voltar atrás. Mas, uma coisa muito importante a gente tem que saber, é de que Deus é um Deus que continua a agir na nossa vida em todo o tempo.
E o cego vê essa oportunidade, ele grita, porque ele sabe que é uma oportunidade única de voltar a ver. Ele já tinha ouvido falar dos milagres, com certeza que Jesus estava operando em Israel. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus e ele sabe quem ele é e ele grita e grita e grita até Jesus parar. E Jesus para. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está passando por Jericó e ele para. E eu fico pensando nisso. Quando nós clamamos com todo o nosso coração, gente, Deus sempre para nos ouvir. Não esqueça disso. Quando nós clamamos de todo o coração, Deus para nos ouvir. Jesus para. Ele para e ele ordena que o homem lhe fosse trazido. Tragam esse homem. Ele ainda estava distante. E trouxeram o cego. E ele é trazido aos pés de Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus, então, é que lhe faz a pergunta. Eu também fico imaginando esse texto. Ele está longe, Jesus ouve os seus gritos e ele para e manda trazer para junto dele, para perto. Jesus quer olhar nos nossos olhos. Jesus quer olhar para cada um de nós. E eu vejo esse cego como uma ilustração também. Às vezes nós estamos cegos para determinadas situações nas nossas vidas. E Jesus diz, olha, tragam essa pessoa. Nos traga essa pessoa. E às vezes Jesus nos traz, naquela altura foram pessoas que levaram o cego para junto de Jesus, mas às vezes nós somos trazidos para junto de Jesus por diversas situações da vida, que nos fazem chegar junto dele, que nos fazem, que somos levados e trazidos, situações que nos levam e nos trazem para junto de Deus, onde a gente vê Deus face a face, onde a gente olha para Deus olhos nos olhos. E Jesus olha para aquele cego, olha nos seus olhos, vê que ele é cego, e Jesus então lhe pergunta, o que você quer que eu lhe faça? E então ele diz, Senhor, eu quero ver ou quero voltar a ver. Então, o grande desejo daquele homem era voltar a ver. Era ver. Porque a vida perdeu tudo, né, praticamente, com a sua visão. Falta de visão. E Jesus diz, sim, eu quero que você veja. Recupere a sua visão. Recupere a sua visão. E a Bíblia nos diz que imediatamente a sua visão foi recuperada e ele voltou a ver. Então, Deus é um Deus que também quer o que nós queremos. Muitas vezes, Deus quer o que nós queremos. Muitas vezes é da vontade de Deus. A Bíblia nos diz que Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Ou seja, muitas vezes até o próprio querer nosso também foi Deus quem efetuou, foi Deus que colocou. Mas, claro, diante de situações como essa do cego, é clara e é muito claro que o grande alvo da vida dele era voltar a ver. E eu estive olhando outras situações, por exemplo, em Mateus 8, onde mostra várias curas que acontecem. Mateus 8 fala também de um leproso, também grandes multidões que estão seguindo, e um leproso consegue se aproximar dele, o adora de joelhos e diz, Senhor, se quiseres, podes purificar. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estende a mão, toca nele e diz, sim, eu quero, seja purificado. Então, assim, mais uma vez, aqui vemos em Mateus 8, que Jesus diz, eu quero. Você quer ser curado? Eu também quero. Eu também quero que você seja curado. Depois, logo a seguir, tem outra história. Jesus entra em Cafarnaum, se dirige a ele um centurião que lhe pede ajuda e diz, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aí Jesus diz, eu vou lá, eu irei curá-lo. Eu vou lá.
Ou seja, é mais uma demonstração de que Deus muitas vezes quer. Às vezes, como eu já preguei aqui, ele nos diz não. Mas muitas vezes Deus quer também aquilo que nós queremos. E aí o centurião responde: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro vem, aí ele vem. Diga a meu servo, faça isto, ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Então, assim, são mais esses dois exemplos que mostram claramente que Deus quer também aquilo que nós queremos. E aí eu fui ver apenas um salmo, o Salmo 145, onde Davi louva a Deus, Davi exalta o nome do Senhor, e ele diz uma coisa muito importante para nós, que faz com que a gente possa meditar bastante. Olha os versos 13 e 14 do Salmo 145. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Agora presta atenção nisso. Aí Davi diz: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Deus é bondoso em tudo o que faz. No verso 17 ele repete: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Verso 18: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Aí olha o que é que diz o verso 19: ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor realiza todos os desejos daqueles que o temem. Ou seja, Deus quer muitas vezes o que nós queremos também. Então, a palavra nesta manhã para nós é: paremos de desconfiar de Deus. Ainda que a gente não entenda tudo, ainda que não entendamos os seus propósitos, ainda que pareça que os seus caminhos não são claros para nós, ainda que pareça que Deus ele está sendo um Deus assim que quer nos castigar, porque ele não responde logo. Mas a gente vê nos evangelhos que Deus Pai, o Deus de Davi, esse mesmo Davi que o cego diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus atende também os nossos desejos por misericórdia e graça. Claro que Tiago diz que muitas vezes os nossos desejos, como eu falei no início, não são atendidos por causa das nossas motivações que estão completamente erradas. E Tiago diz claramente isso, que aí sim as nossas orações não são atendidas. Então a gente tem que olhar para dentro do coração e dizer: Senhor, os meus desejos, as minhas motivações estão corretas diante de Ti? Então, quando o nosso desejo é um desejo puro, é um desejo verdadeiro, é um desejo que vai ser bênção para nós, Deus responde. Deus tem todo prazer em responder. Deus tem todo prazer em nos dar as respostas que nós também queremos. Então, que fica a palavra para nós nesta manhã. Deus é um Deus que também quer o que nós queremos. Deus é um Deus que não quer que olhemos para Ele de forma desconfiada. Não olhemos com desconfiança para Ele, mas creiamos nele.
Há um vídeo que eu queria também passar agora para a gente, que é uma música que eu achei do Josué Rodrigues, que vocês conhecem demais, lá do Rio de Janeiro, pastor muitos anos da Igreja Presbiteriana de Niterói. E eu só achei esse vídeo que foi uma gravação num culto de oração. Então, assim, eu queria passar para vocês e eu queria ver se a Miriam consegue colocar para a gente também, então, esse vídeo nesse momento.
Amém. Josué realmente é um cantor que eu admiro demais, mas acima de tudo como um homem de Deus.